Leandro, FPR, Supra Pesquisa. Vou falar alguns pontos de ecofisiologia. O que é ecofisiologia? Especificamente, o que é ecofisiologia da produção? Primeiro, é importante a gente nós entendermos o que é etimologicamente a palavra ecofisiologia. Vem do grego eco, casa, ambiente, algo assim. Fisiologia importa a questão de funções, funcionamento. Então seria um ambiente, funcionamento, na verdade um ambiente onde funciona. Funciona o quê? A ideia é, em termos agronômicos, falar de ecofisiologia da produção vegetal. Então é onde funciona a planta. Se a gente considerar esse conceito, essa ideia etimológica inicial, a gente poderia traduzir ecofisiologia como uma função, uma equação didática, uma função entre ambiente mais planta, pensando no funcionamento dessa planta. E quando a gente fala de funcionamento de uma planta, a gente volta à ideia de fisiologia vegetal. Pensa nos suas macro etapas, seus macro processos, pensa na fotossíntese, pensa na respiração, pensa nas relações hídricas, na nutrição mineral de plantas, pensa num conjunto de atividades que a planta realiza para o seu funcionamento, a sua vitalidade. E essas reações metabólicas que acontecem intracelular e esses mecanismos que acontecem entre células, entre tecidos, que é a fisiologia, ele é influenciado por fatores extrínsecos, fatores que fogem necessariamente ao espaço intracelular. São fatores bióticos e abióticos, fatores vivos e não vivos, fatores que determinam o funcionamento dessa planta, fatores que inicialmente elicitam, movem o sistema hormonal, o balanço hormonal, que poderíamos chamar de fatores intercelulares, e aí depois, mais adiante, levam a efeitos no funcionamento da planta como um todo, em resposta a um estresse ambiental, por exemplo. Pode ser uma falta de água, uma alta temperatura, ou pode ser uma praga que está comendo a folha da planta, atacando ela. E aí daí já começamos a pensar na questão de ecofisiologia aplicada na agronomia, ecofisiologia da produção vegetal, uma ecofisiologia que é importante para o estudo das culturas, de todas as culturas, incluindo as grandes culturas como a soja, o milho e etc. Sabemos que é uma relação entre planta, essa é a sua fisiologia, e ambiente. Vamos tentar agora, para direcionar melhor, decifrar dentro desse funcionamento da planta quais seriam os processos, vamos assim chamar, ligados à fisiologia da produção, ou seja, processos fisiológicos intrinsecamente ligados ao rendimento de uma cultura, para daí chegar ao que seria a ecofisiologia da produção. Poderíamos entender primeiramente a fisiologia como um todo como importante para a produção, mas temos que destacar a questão da fotossíntese,
porque ela não é só importante para um ecossistema natural, para a biosfera como um todo, mas em termos agronômicos ela ganha um destaque porque é onde acumula a matéria seca, e dentre elas a matéria vegetal que vai ser útil economicamente. É uma ação autotrófica das plantas que transforma CO2, sintetizando bem, né? CO2 e água a carboidratos. A gente aprende no ensino médio a questão de glicose, mas primeiro o composto estável da fotossíntese é uma triose fosfato, que vai ser base para a formação sim de hexoses, como é a glicose. Ok, fotossíntese, mas a fotossíntese em si já é produtividade? Quanto mais fotossíntese, mais produtividade? Não há uma relação linear. Quanto mais saldo fotossintético, poderíamos entender que há um potencial acréscimo, ou seja, um possível acréscimo na produtividade vegetal. Mas por que possível? Já nós vamos responder isso também. Então esse saldo fotossintético nós podemos expressar pelo que nós entendemos de fotossíntese líquida. O que é a fotossíntese líquida? A fotossíntese líquida, didaticamente falando, é igual à fotossíntese bruta, ou seja, o todo da sua fotossíntese, aquilo que a planta tem como triose fosfato, depois os seus adjacentes, quilotes carbônicos que oriundam a partir dessa triose, menos a somatória de respiração mais fotorrespiração. Fotorrespiração que é evidente em planta C3. Então fotossíntese líquida igual fotossíntese bruta menos a somatória de respiração mais fotorrespiração. Ou seja, aquilo que deduz da fotossíntese leva a um saldo que pode se tornar produtividade vegetal. E aí eu explico por que pode. Porque você tem outros elementos em termos de processos fisiológicos que podem fazer com que esse saldo fotossintético de fato vire um órgão de interesse econômico, vire o nosso índice de colheita ou não. Outros dois elementos a se destacar seriam o índice de colheita e a relação fonte-dreno, com acúmulo no órgão de interesse econômico, ou seja, o dreno prioritário, o órgão de interesse econômico. Eficiência de conversão, primeiramente. Pensando no órgão de interesse econômico, o que é que compõe ele prioritariamente? Vamos pensar em soja e milho, a exemplo. Milho, basicamente, o que se acumula em grande quantidade é amido, e a soja, em grande quantidade, proteína e óleo. Qual que tem uma eficiência de conversão dessas macromoléculas maior? Eficiência de conversão. Digo, uma eficiência de conversão no sentido daquela triose fosfato, daqueles primeiros esqueletos de carbonos hidratados, de carboidratos que você tem, que se torna depois esse composto acumulado no órgão de interesse econômico. Essa conversão eu estou dizendo. Qual gasta mais energia? Qual tem mais eficiência nesse processo? É óbvio, por assim dizer, e nós poderíamos enfatizar aqui que é o amido, que está no milho, por exemplo, que a gente citou anteriormente. Porque o amido é glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose. Ou seja, aquelas hexoses que vieram da triose fosfato. O custo energético para a conversão é muito menor, a eficiência de conversão é maior, então, portanto, uma planta como o milho tem uma maior eficiência de conversão comparada à soja, que acumula proteína e óleo, vários ácidos graxos.
proteína, radical amina, radical carboxila. Você tem um esqueleto carbônico que forma inicialmente os aminoácidos, depois peptídeos, depois proteína. É complexo, gasta energia para fazer isso, tem demanda energética para isso, uma eficiência de conversão menor. Ok, primeiro elemento, fotossíntese líquida. O quanto desse saldo vira algo que é de interesse pela eficiência de conversão. E o outro e último elemento da fisiologia da produção a se destacar é a relação fonte-dreno. Não adianta nada eu ter uma fonte forte se eu não tenho um dreno forte. Não adianta nada eu ter uma fonte forte se esse dreno forte não é um órgão de interesse econômico. Simples. Eu tenho que ter folhas que façam muita fotossíntese, folhas anguladas que captem muito sol, que permitem uma atenuação menor, permitem que a luz chegue ao subdossel, ou seja, muita fotossíntese sendo feita, fonte forte, mas eu também tenho que ter um dreno forte, e que esse dreno seja um órgão de interesse econômico, seja um grão na soja, seja um grão no milho, seja uma raiz na mandioca, seja um pomo na cana-de-açúcar. Ou seja, fotossíntese líquida, o saldo passa pela eficiência de conversão, é acumulado no órgão de interesse econômico e aí gera o meu índice de colheita. Não tem como entender a ecofisiologia da produção sem entender esses macroelementos da fisiologia da produção. Macroelementos que são influenciados por fatores bióticos e abióticos. Isso é ecofisiologia da produção.